Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel Kuster, eu sou ator, arte educador, dançarino, produtor teatral e atuo junto com o coletivo A Próxima Companhia desde a sua fundação e participo como intérprete convidado na Companhia 8 Nova Dança. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês essa videoaula realizada com o apoio do PROAC 39 de 2021 e essa aula é intitulada Preparação Corporal e a Cena, Corpo, Estrutura e Presença. Eu sou arte educador formado pelo curso de licenciatura em Arte e Teatro na Unesp, sou professor da ETEC de Artes e atualmente estou fazendo mestrado também na Unesp na linha de pesquisa Estéticas e Poéticas da Cena e estou pesquisando preparação corporal no teatro de grupo da cidade de São Paulo, porque faz parte do contexto no qual eu me encontro, atuo e tenho também desenvolvido minhas pesquisas em relação ao corpo, à atuação e pesquisa de linguagem. Nessa aula, o intuito é compartilhar com vocês um pouco do que eu venho pesquisado e praticado tanto nos coletivos que eu atuo quanto aqui na Próxima Companhia em relação ao trabalho corporal para a cena e como isso se desenvolve em relação à linguagem dos espetáculos criados, compartilhando um pouco de procedimentos técnicos, metodologias que ao longo desse período de trabalho eu venho recolhendo e pesquisando usando de diversas fontes e linguagens e diversas formas para compartilhar com vocês aqui hoje. Dentro dessa tríplice, dentro dessa trindade que é corpo, estrutura e presença, corpo é a base porque é nosso instrumento, ferramenta de trabalho e é através dele que a gente gera ação, calor, energia, comunicação e dessa forma o pensamento do corpo ele é integrado à mente, né? Para tentar dissipar um pouco essa cisão que foi criada entre corpo e mente, esse lugar de parâmetros diferentes ou hierarquia dentro dessa estrutura, sendo e buscando uma integralidade entre essas partes, que foram separadas. Estrutura é o que faz a gente ter consciência e reconhecimento da estrutura do nosso corpo, como é a estrutura dos ossos, como eles se organizam, como as cadeias musculares se apoiam a eles, quais as escolhas que a gente pode fazer de movimentação e apoio e com essa consciência garantir um estado de presença, de aqui e agora, para potencializar essa comunicação, gerando interesse no público e convocando ele a vir até nós. A preparação corporal envolve uma série de procedimentos, aquecimentos, alongamentos, práticas físicas, vocais, que ajudam no processo de criação e construção dos espetáculos que vão ser desenvolvidos. No caso da função do preparador corporal, é importante que ele consiga reconhecer as necessidades do elenco com o qual ele vai trabalhar e de que forma ele pode potencializar o processo de criação dessas atrizes e atores, desses atuantes, para que o contexto e as cenas ganhem mais dinâmica e potência em relação às possibilidades de construção de personagens, de partituras físicas e vocais e de composição da cena como um todo. Nesse processo de preparação, a consciência da estrutura do nosso corpo e das possibilidades de variação da qualidade da nossa presença podem gerar nos atuantes uma ampliação no repertório de gestual, de movimento e mesmo de escolhas, de execução para determinadas personagens, experimentar diferentes eixos, diferentes dinâmicas de velocidade, de peso, por exemplo, podem ampliar o repertório e deixar a atuação mais dinâmica, com mais variação e nuance. Também levantando materiais e repertórios que podem ser usados durante a encenação. A preparação corporal muitas vezes está ligada a uma outra função que também tem sido crescente dentro do teatro, do contexto brasileiro de produção, que é a direção de movimento. A direção de movimento, ela já está com um olhar mais voltado diretamente às questões da cena em si.
menos da sala de ensaio e mais relacionado às questões de posicionamento no palco dos atuantes ou dinâmicas de movimentação, transição, mesmo coreografias, partituras musicais encenadas dentro do contexto do espetáculo especificamente. Muitas vezes essa função é executada pela mesma pessoa dentro de um projeto de criação, a preparação corporal e a direção de movimento, mas algumas vezes essa função pode ser distribuída em outras pessoas. Tanto a preparação corporal como a direção de movimento são campos que não existem métodos e procedimentos definidos. Cada profissional que atua nessa área utiliza de recursos, repertórios e referências das suas práticas de criação e atuação. Então, não existe uma fórmula ou um regulamento a ser seguido, mas existem alguns princípios que são compartilhados, como por exemplo, a percepção e entendimento de quem é aquele grupo de atores e atrizes, quem é o elenco, quais as potências e disponibilidades que eles têm e o que pode ser desenvolvido. O segundo ponto, por exemplo, pode ser o reconhecimento do trabalho, do campo criativo que vai ser desenvolvido. Qual é a temática da encenação? Qual é a necessidade dos corpos de acordo com as escolhas dramatúrgicas e de conteúdo do espetáculo? Como desdobramento do segundo ponto, o terceiro ponto é propiciar que os atuantes possam fazer pesquisa. Pesquisa de movimentação, pesquisa de registro vocal, isso tudo para desenvolver e expandir a potência daqueles atuantes dentro do contexto da encenação. As construções físicas, a consciência de que grupo muscular eu estou agindo, por onde eu entro na personagem, por onde eu saio. Se é um espetáculo que não tem necessidade de criação de personagem, como eu ativo um corpo com uma presença cênica, quais as demandas corporais, vocais para a realização do trabalho e comunicação dele, que o corpo é nosso principal veículo de comunicação. Então, a gente nas artes da cena, artes da presença, precisa desenvolver essa consciência. Outra função que eu considero bem importante no processo de preparação corporal, principalmente quando se trata de um elenco formado, que não é um grupo que desenvolve um trabalho continuado, é a formação de unidade nesse coletivo. Através do trabalho corporal, a gente consegue criar marcas e identidades dentro de um elenco que durante a montagem aparece como unidade. E, sem dúvida, a preparação corporal precisa estar alinhada com os outros elementos técnicos de uma montagem, como composição de cenário, figurino, iluminação, porque são fatores que afetam o corpo dos atuantes em cena e quando essas funções técnicas estão reunidas, elas conseguem criar uma unidade para a encenação. Então, o corpo como esse mediador de todas essas informações para que a comunicação realmente se efetive. Agora eu vou falar um pouquinho de como eu lido com essas questões da preparação corporal. No meu caminho, na minha história, eu fui entendendo que eu precisava de 2 pontos de apoio que me ajudassem, tanto como ator como preparador, a acionar determinadas qualidades de atuação. A primeira delas é o treinamento energético e a segunda são elementos da educação somática. Em relação ao treinamento energético, eu gosto muito e utilizo práticas desenvolvidas e executadas pelo Lume Teatro de Campinas, que são uma referência, né, no campo de atuação no Brasil. Então, práticas que envolvam exaustão, né, alto nível de tônus muscular, para que a gente consiga chegar em estados novos no processo de ativação e pesquisa corporal e presença. A somática, o campo da educação somática, vem para, de alguma forma, proteger o nosso corpo dos excessos que o treinamento energético causa.
se eu tenho consciência dos apoios, se eu consigo organizar direcionamentos ósseos, equacionar algumas tensões e saber como compensar alguns dos excessos provocados pelas posturas, pela demanda física e pelo gasto energético provocado pelo treinamento energético, a somática então me ajuda a aumentar a eficiência através da consciência, da organização e da estrutura do meu corpo, garantindo que, chegando num estado que o treinamento energético pode proporcionar, eu consiga, através do reconhecimento de direcionamento, dilatação do corpo e expansão articular, eu consiga chegar naquele mesmo resultado que eu cheguei através da exaustão, mas através de um recurso técnico de apoio. Um ponto muito importante nos processos de treinamento energético é a região do centro do corpo, que no Lume eles chamam de Koshi. É através desse ponto de energia que os movimentos partem e a organização do corpo se dá. Para a educação somática, em algumas linhas, o corpo pode ser visto como uma estrela de 5 pontas, né? Sendo elas o eixo entre mãos, o eixo entre pés e o topo da cabeça, com a bacia sendo o centro da estrela. Então são pontos de convergência entre as duas práticas que eu fui construindo e entendendo ao longo do meu fazer e fui reconhecendo no meu corpo essa prática. Então, se eu ativo essa região do Koshi com consciência das estruturas que compõem a minha bacia, eu aciono um aterramento e ao mesmo tempo uma leveza, criando oposição. Um corpo dilatado é um corpo com oposição que constrói as 3 dimensões do espaço. Esse trabalho de conscientização e energia pode ser feito de 2 formas. Primeiro, a gente pode estudar e entender a anatomia do corpo, reconhecer direcionamentos, tensão natural, para depois fazer o treinamento energético, ou então ao contrário. Depois do treinamento energético, com o corpo já ativado e a percepção também ampliada, a gente consegue trabalhar com mais sensibilidade questões de estrutura, de organização do corpo. Então, isso vai variar muito da dinâmica que vai sendo construída de acordo com os participantes. Outro aspecto que para mim é muito importante no processo de criação é a consciência da raiz, do enraizamento e aterramento do corpo. Esse aterramento garante uma qualidade de presença no aqui e agora. Não existe presença fora dessa percepção do tempo e do espaço. O tempo e o espaço são aspectos muito importantes também para a somática, que atuam nessa relação corpo, espaço e tempo. Então, através do reconhecimento das estruturas da sola do pé, seus arcos, abóbodas e possibilidades de apoio, eu consigo desenvolver práticas de aterramento a partir de treinamentos energéticos, através da propulsão e recepção desse corpo no chão, para ativar dinâmicas de impulsionamento, recolhimento quando necessário, para que a gente consiga ter segurança e firmeza. E muitas vezes a construção dos pés, ela reverbera para todo o corpo até o topo da cabeça. Que esse é o objetivo principal da somática, que é a integração desse corpo. Soma nesse sentido de integralização. Dentro desse repertório de práticas, um aspecto muito importante para mim é o processo de expansão e recolhimento. Isso vem muito do trabalho que eu venho desenvolvendo com a Sônia Mota, fazendo suas aulas e contribuindo na construção do seu livro, e que dialoga com o processo energético e somático. O recolhimento é a absorção do espaço, é a concentração da energia, o processo de convergência. E a expansão é quando eu trabalho a projeção da minha presença no espaço, do meu corpo nas 3 dimensões e a consciência da forma que eu estou realizando. A forma não é um princípio, não é um lugar a ser alcançado a priori. A gente chega na forma
através dessa consciência do corpo, do desenho no corpo no espaço e da necessidade de comunicação que aquele momento tem. Não é a minha intenção nessa aula mostrar ou demonstrar exercícios que nós faríamos em sala, porque eu acredito que vai depender muito de como esses procedimentos, esses processos se dão no encontro, né? Acho que é muito importante essa busca por um encontro para que a coisa aconteça. Em alguns momentos a escolha começa pela coluna, em outros pelos pés, em outros pelos trabalhos dos braços. Vai depender muito da relação que é estabelecida e das necessidades que estão construídas. Essa videoaula tem o intuito da gente conversar, abrir um pouco esse espaço de diálogo sobre essas questões que envolvem a preparação e o processo de atuação nas artes da cena.